Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um estudo bíblico do livro de Atos. Eu gostaria muito que você deixasse seu comentário assim que você terminasse de assistir esse estudo bíblico. Por quê? Porque é através do seu comentário que eu poderei estar melhorando e trazendo um conhecimento referente ao que você realmente tem curiosidade sobre a palavra de Deus. Hoje, nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 26 até o versículo 40. Para isso, eu gostaria que você separasse aí a sua Bíblia, que você separasse a sua agenda e também uma caneta para você anotar tudo que estamos falando aqui, tá bom? Então, pegue aí o seu material para que nós venhamos fazer esse estudo juntos. Hoje eu quero começar a ler então Atos 8, 26. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chegando-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso ao profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem me pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então veja só como essa palavra é poderosíssima e esse estudo tem muito conhecimento aqui para a gente adquirir. Então vamos lá? Primeiro, Lucas ele registra a expansão da igreja, contando a conversão deste eunuco etíope. Então veja só, ele está falando que eles estavam realmente anunciando o evangelho, anunciando as escrituras, né? E ele aproveita e conta essa história para que nós venhamos entender qual é a profundidade de se ganhar almas para a obra de Deus. Os eunucos, que eram o que estava na carruagem, né? Eles serviam na corte oriental, ocupando um cargo de grande autoridade. Esse eunuco era provavelmente um gentil, mas que era temente a Deus. Ele não poderia ser do povo de Deus, mas já tinha em seu coração o desejo de aceitar o evangelho. Então veja só como é interessante a gente perceber que, por mais que ele não tivesse o entendimento, isso não impediu ele de pegar a Bíblia Sagrada e fazer a sua leitura. Nós sabemos que existem países, lugares, que as pessoas têm desejo de ter a palavra de Deus, mas isso lhe é proibido. E eles não podem. Mas então, em todo tempo, eles estão em busca daquele que tem o conhecimento para transmitir.
na nossa nação, graças a Deus, nós temos a oportunidade de ter Bíblias de várias cores, de vários modelos, de várias linguagens, de várias traduções, né? E muitas vezes nós não damos o valor que ela merece, porque a Bíblia Sagrada, ela realmente é uma instrução para a vida. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo assim, gostaria tanto que a vida tivesse um manual, e tem a Bíblia Sagrada. Mas acontece porque talvez pelo fato dela estar tão fácil nas casas e ao nosso acesso, nós não damos o devido valor que ela realmente tem. E aí continua falando a palavra de Deus. Viajando em uma carruagem coberta, provavelmente puxada por bois, estava lendo o profeta Isaías na tradução grega. Então vejam só, que esse eunuco, ele falava, além da sua língua, né? Ele também conseguia entender o grego, mas ele não conseguia entender a essência, a explicação do que a palavra de Deus queria trazer para ele. Os antigos tinham o costume de ler em voz alta, e Filipe ouviu o eunuco lendo em Isaías. Então vejam só, lembra quando você aprendeu a ler? Eu lembro-me quando eu aprendi a ler, que a professora primeiro ensinou a gente a ler em voz alta. E com o tempo ela foi falando assim, olha, vai diminuindo a voz. Agora vocês vão fazer essa leitura, e até que chega um momento em que ela diz assim, não quero ouvir nenhum barulho, quero que todos leiam somente sem falar, sem ser em voz alta. Então, exatamente, ele estava fazendo a leitura, já era um costume deles, em voz alta, e isso chamou também a atenção de Filipe. A passagem da escritura descreve alguém que sofreu em silêncio, a quem foi negado a justiça, que foi morto. Então, veja só, o que ele estava estudando dizia sobre uma pessoa que tinha sofrido injustiça, estava sendo injustiçado. Antes da vinda de Cristo, os judeus compreenderam que esta era uma passagem messiânica e que o sofrimento do servo era uma profecia dos sofrimentos do seu Messias. Mais tarde, alguns interpretaram o servo sofredor como sendo o profeta e outros como o povo de Israel. Então, esse estudo que ele estava fazendo em Isaías falava de uma pessoa que estava sofrendo uma injustiça. E hoje nós podemos entender que ele estava referindo já o que o Senhor Jesus iria passar. Alguns entendem que era o povo de Israel iria passar. Mas hoje a gente, já sabendo que Jesus veio e fez tudo que ele fez por nós, para entregar a sua vida por nós, nós podemos entender, eu pelo menos, me refiro muito mais no sentido de que já estava a profecia do que Jesus iria passar. O Senhor mesmo veio para dar a sua vida em resgate pelas nossas. Então vejam só, Jesus veio para dar resgate às nossas vidas, né? Então a gente precisa realmente dar valor a esse resgate. O Senhor mesmo veio para nos resgatar. E no nordeste de Gaza, há um vale que corre água corrente, aonde Filipe o batizou. Então, exatamente ali, como que as coisas de Deus têm o seu propósito, né? Exatamente um certo momento ali, ele decidiu se batizar, e ali havia águas para que isso acontecesse. E foi exatamente o que ele quis fazer: descer as águas e nascer de novo em Cristo. Batismo imediato e aceito. Então, esse eunuco, ele tomou a melhor decisão. Talvez você já tenha tomado essa melhor decisão de batizar nas águas, ou talvez você ainda não tomou essa decisão. Mas saiba que entregar a vida para Cristo é a melhor decisão que podemos fazer por toda a nossa vida. O eunuco provavelmente tornou um missionário. A palavra de Deus não fala exatamente o que aconteceu com a vida desse eunuco, mas diante dos estudos, dos estudiosos sobre a palavra de Deus, eles entendem que ele provavelmente tenha se tornado um servo de Deus e também começou a anunciar a palavra de Deus. Filipe visitou Azoto pregando em várias cidades. Então, após Filipe pregar ali para esse eunuco, ele não parou, ele continuou indo para outras cidades vizinhas e ali anunciando a palavra de Deus. Pois esse é o maior propósito que nós temos aqui na terra, que é anunciar a palavra de Deus. Então, eu gostaria que
assim que você terminar de assistir esse vídeo, você deixar seu comentário para que eu possa trazer um conhecimento a cada dia mais voltado para a sua necessidade. Agradeço a sua participação. Deus abençoe. Até a próxima.